Sou Vivian Camila, psicóloga e psicopedagoga, sou especialista em infância e adolescência e avaliação neuropsicológica dessa mesma faixa etária. Hoje, a convite da Carlinha, do Psicopedagogia Online para Todos, vamos iniciar uma série de vídeos que fale sobre o autismo. Eu que escrevo às vezes alguns textos para vocês, que vocês veem lá nos blogs, né? E o autismo é algo que é meio mítico, assim, né? A gente vê muito ele sendo contado em novelas, em cinemas, e a gente imagina aquele autista ou sendo uma pessoa extremamente inteligente, que conhece tudo sobre um determinado assunto, ou sendo aquela criança mais agressiva, mais voltada para o mundo dela, enfim. E o autismo, na verdade, ele é um transtorno do espectro autista, né? Ou seja, ele tem vários ali trâmites, apesar dele afetar sim o comportamento, afetar a questão social da criança, afetar a fala, esses contextos são afetados em maior ou menor grau em cada autista, por isso é um espectro, cada um é diferente do outro, né? A gente não sabe ainda as causas do autismo. O autismo foi estudado por Leo Kanner a partir de 1940 e a partir daí várias teorias foram sendo divulgadas em função da sua causa, né? Nós já tivemos algumas coisas extremamente tristes, foi se pesquisado uma vez e dito que a culpa do autismo era da mãe, porque na realidade ela não conseguia estabelecer um contato com essa criança, né? Tinha um termo horroroso chamado mãe geladeira. Imagina o que as coitadas dessas mães e desses familiares passaram, né? O quanto culpa essas mães sentiram. Foi-se dito também que o autista adivinha de vacinas. Gente, pelo amor de Deus, vacinem seus filhos. Hoje, graças a Deus, a ciência já derrubou esse mito. Vacina não causa autismo, ela ajuda sim o seu filho, as outras crianças e os outros adultos que estão em volta a não terem doenças sérias, né? A gente está tentando aí em São Paulo e no Brasil não ter uma epidemia de sarampo, de pólio, porque diminuiu muito, né, a vacinação dessas doenças em função desses mitos que foram sendo divulgados, né? E os adultos não vão procurar em sites, principalmente de faculdades e tudo mais, para tirar suas dúvidas, só vão repassando essa informação que está errada, estamos desprotegendo essas crianças. Mas vamos lá, o autismo a gente sabe que tem uma origem genética, a gente só não sabe o que aconteceu nessa genética, que gene exatamente foi afetado, para entender direitinho como esse processo se deu. Hoje a gente tem, acho que desde 2008, uma pesquisa na USP de São Paulo, que se chama o Projeto Fada do Dente, que se colhia dentinhos de crianças, dentinhos de leite de crianças autistas e não autistas, que a gente chama de neurotípicas, e em pesquisa eles chamaram de grupo controle. Através desses dentinhos de leite, eles têm toda uma tática, um processo que eles aprenderam com um Nobel da Medicina, um japonês, Nobel da Medicina em 2012, a fazer a partir das células do dentinho uma célula-tronco que pode se formar em qualquer célula do corpo, e fizeram, a grosso modo, minicérebros, né? Células cerebrais como astrócitos, como neurônios, para descobrir o que acontecia. Bom, durante esse tempo todo, eles conseguiram ver que algumas dessas células, os artrócitos, que a grosso modo são células que ficam com um pezinho no sangue e o outro pezinho no neurônio, passando informação e alimentando esse neurônio, né? Dizendo quando tem alguma inflamação para esse neurônio conseguir, pelas sinapses e pela condução elétrica, mandar uma informação para o corpo para combater essa inflamação, por exemplo, né? Alimentar esse próprio neurônio. Eles perceberam que esse próprio astrócito estava inflamado em muitos casos, né? Então não conseguia passar essa informação e alimentar esse neurônio de forma coerente. Então eles viram também que no caso das crianças que possuem o autismo, esse neurônio tinha menos sinapses. Sinapses são os raminhos, assim, são na verdade as ligações nervosas ligações elétricas feitas pelos dendritos, que fazem esses neurônios passar informação um para o outro. Então esses neurônios não tinham essa condição elétrica muito boa, tinham um número diminuído desses dendritos, então essas informações não eram bem passadas. E a partir daí eles começaram a analisar, estudar, e viram que, poxa,
essa célula cerebral de uma criança típica que não tem características autísticas é diferente de uma criança autista, né? E agora? Por quê? Ainda não se sabe, né? Como é que a gente vai fazer? Tem cura? Ainda não tem cura. Não é simples assim, né? A gente sabe que o astrócito está inflamado, joga um anti-inflamatório ali, tá tudo resolvido. A criança não tem mais sintomas. Não é por aí, não é assim que acontece. Então hoje a gente ainda não sabe as causas do autismo. Nós sabemos que de 800 a 1000 genes tem algum tipo de intervenção aí nessa doença, né, nesse transtorno, mas a gente não sabe exatamente em qual gene. E a princípio a gente não sabe nem porquê e não tem cura para ele, mas tem tratamento e a gente pode fazer a vida desse autista melhor. Se você quer saber um pouquinho mais, aguarda os outros vídeos que a gente vai soltando. O próximo vídeo será sobre a característica do autismo, tá bom? Até lá!